Olá! Estamos aqui hoje para saber um pouco mais sobre nutrição e oncologia. Para isso, contamos com a presença da nutricionista Marcela de Paula. A Marcela é nutricionista do CEBRON, que é o Centro Brasileiro de Radioterapia, Oncologia e Mastologia. Ela atende tanto a unidades do setor bueno quanto a unidades do setor universitário. Marcela, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Monique. Marcela, explica pra gente como que é o fluxo de pacientes dentro do CEBRON. Então, assim, como que esse paciente chega até você? Bom, o CEBRON, ele criou ele montou uma equipe multidisciplinar aqui dentro, que ela é composta de nutrição, enfermagem, dentista, psicólogo, fisioterapeutas, oncologistas clínicos e os radioterapeutas. Dentro disso, a gente montou um protocolo de atendimento que funciona para a gente pegar esses pacientes no início do tratamento, para a gente fazer uma prevenção e evitar o máximo possível esses sintomas ao longo do tratamento. Certo. E Marcela, existe alguma dúvida específica que o paciente chega na primeira consulta para você? Eles têm normalmente as mesmas dúvidas? Como que funciona? A primeira dúvida que eles entram aqui no consultório me perguntando é se existe algum alimento cancerígeno. E, na verdade, especificamente não existe nenhum alimento cancerígeno. O que existe é a interação droga-nutrientes, que a quimioterapia causa. Então a gente precisa ficar atenta com isso, com esses alimentos. Por isso a gente precisa de uma alimentação muito bem balanceada para esses pacientes, para não ter essa interação, para esse paciente não ter essa toxicidade durante o tratamento. Em relação também ao tratamento, existe uma diferença no tratamento nutricional do paciente em quimioterapia e radioterapia, ou dependendo da localização desse câncer? Existe, são tratamentos que causam sintomas diferentes. E o tratamento ele pode ser associado também, o paciente pode fazer o tratamento quimio e rádio junto. Vou te dar exemplos. O paciente, por exemplo, em tratamento, uma paciente de câncer de mama fazendo um tratamento em quimioterapia, é uma paciente que vai ter sintomas. Ela pode ter sintomas de náusea, de vômito, é uma paciente que durante o tratamento de quimioterapia ela vai usar corticoide junto, que é uma medicação associada com a quimioterapia já. E é uma paciente que vai ter ganho de peso, então é uma paciente que a gente tem que se preocupar em segurar o peso dessa paciente. Então a dieta dela é uma alimentação que tem que ser balanceada. E durante a radioterapia dela, no tratamento de radioterapia, é uma paciente que a gente não se preocupa muito em relação à parte nutricional, porque ela vai fazer com um aparelho, exemplo, o IMRT, que é um aparelho localizado de radioterapia, que não pega parte trato gastro. Então é uma paciente que não vai ter sintomas na parte nutricional. Porém, ela vai precisar aumentar muito a hidratação dela para a gente manter a pele muito bem hidratada para evitar sintomas de queimadura, de lesão na pele onde está sendo irradiada. Um paciente de câncer de intestino já é um paciente diferente, a gente fazendo quimioterapia, é um paciente que a gente precisa se preocupar bastante com ele na parte nutricional. É um paciente que a maioria das vezes ou ele já vem de uma cirurgia ou é um paciente que vai fazer o tratamento e depois se preparar para uma cirurgia. Então é um paciente que vai precisar de uma suplementação adequada, é um paciente que vai ter muitos sintomas durante a quimioterapia de toxicidade, vai ter muita diarreia ou vai ter muita náusea, muito vômito. É um paciente que a gente vai precisar manter ele muito bem hidratado, segurar muito a imunidade dele. É um paciente que vai precisar ser muito bem suplementado. Na radioterapia, é um paciente que vai ter sintomas também. E um dos maiores sintomas que esse paciente vai ter na radioterapia é a diarreia, que vai levar ele para desidratação. E ele também pode levar a ter a mucosite, que, falando grosseiramente, são feridas na borda anal ou nessa região onde está sendo irradiado. E é um paciente que vai ter ardência na hora de evacuar, então é um paciente que a gente vai ter que ficar atento com alguns alimentos cítricos. Então, tem toda uma alimentação adequada para esses pacientes. Em relação à suplementação, esses pacientes também têm suplementos diferentes dependendo do tipo de tratamento? Tem. Os pacientes, quando eles entram no consultório, depende do local onde está o câncer, depende do tratamento que ele vai fazer, depende do peso do paciente, depende da quimioterapia que vai ser usada, da medicação, porque cada paciente usa uma medicação diferente, uma droga diferente, depende da radiação que vai ser usada, da potência dessa radiação que vai ser usada. Então depende de tudo isso para a gente saber qual suplementação vai ser usada nesse paciente. Então é bem individualizado mesmo o tratamento. Marcelo, se você tivesse que deixar uma dica para os pacientes em tratamento, quais seriam as suas principais dicas, o ponto-chave para você deixar para esse paciente que está nos assistindo?
Deixando uma orientação bem básica, bem geral para esses pacientes, eu pediria para não comer na rua, não fazer ingesta de alimentação na rua para a gente evitar infecção. Eu pediria para evitar de fazer o consumo de alimentos que não sejam orgânicos e pediria para fazer o consumo de alimentos cozidos. É essa orientação geral que eu iria pedir. E claro, procurar sempre a ajuda de uma orientação, de uma nutricionista especializada, sempre essa orientação, porque esses pacientes eles precisam, tanto pacientes para pré-cirúrgicos, pós-cirúrgicos, em tratamentos e pacientes em prevenção pós-tratamento, porque existem 2 tipos de tratamentos oncológicos nutricional, o paciente em tratamento e o pós-tratamento, que é o prevenção e tratamento. Muito interessante, muito esclarecedor tudo que você nos fala hoje, Marcela. Queria agradecer em nome da Bianut a parceria e a sua presença no Momento Nutri. Muito obrigada. Eu que agradeço, Monique. Pode sempre contar comigo.